Questão extraída da banca CES Gran Rio em relação ao uso do sinal indicativo de crase, o acento grave. Então vamos verificar aqui o que foi solicitado no enunciado da questão. Para atender aos padrões de escrita formal de português, observando-se a norma padrão, o acento indicativo de crase deve ser empregado em qual dessas alternativas? Somente aí lembrando que a crase ela resulta de um verbo ou de um nome que necessitará aí de uma preposição, o a. Esse a preposição, ele vai se juntar ao artigo, acompanhado aí de uma palavra feminina. Mas vamos compreender aqui algumas particularidades e a importância de se utilizar a crase aqui corretamente. Vamos então aqui à letra A. A paisagem a qual descrevi me deslumbra até hoje. Percebam que eu tenho aqui o verbo descrever. E será que diante desse verbo ele precisa de preposição? Então vamos fazer o seguinte. A paisagem a qual descrevi. Eu descrevi a alguma coisa ou eu descrevi o quê? O que você acha? A paisagem a qual descrevi. Descrevi a algo ou descrevi algo? Descrevi o quê? Sendo assim o verbo aqui descrever, ele não precisa ter aqui a regência da preposição. Basta que tenha somente o que ou algo. Não precisou da preposição. Se não precisou aqui da preposição, se juntando ao artigo, assim não há necessidade do uso da crase aqui. Letra B. Não havia ninguém na rua quando a manhã se descortinou. Vejam aqui o a, sublinhado. E aí nós vamos perguntar. Tem o verbo aqui, descortinou. Quem se descortinou? O que se descortinou? Amanhã. Veja aqui que amanhã é o sujeito dessa oração. Eu não utilizo crase diante de sujeito. Se eu perguntei para o verbo e o verbo me levou ao sujeito, em sujeito não tem crase. Sendo assim, não havia ninguém na rua quando amanhã se descortinou, sem o uso aí do sinal indicativo de crase. Letra C. Meu irmão demonstrava surpresa sempre que via as grades. Notem aqui o verbo ver. E aí, se eu paro por aqui? Meu irmão demonstrava surpresa sempre que via. Vocês vão me perguntar, via a alguma coisa ou via o quê? Sendo assim, se eu perguntei o quê e não via a algo, não precisou aqui da regência da preposição, ele via as grades. Percebam aqui que esse as é um artigo que está acompanhando aí um substantivo no feminino, as grades, mas para que se tenha crase, eu tenho que verificar se o verbo que está antecedendo aqui, ele tem ou não preposição para ter aí uma regência. Nesse caso, não teve preposição, porque meu irmão demonstrava surpresa sempre que via, mas via o quê? Eu vejo filme, vejo o livro. Então, não há necessidade de preposição. Sempre que via. Então, tem um verbo transitivo, que necessita aí de um complemento. É um verbo transitivo direto, porque ele não vem acompanhado de preposição. Então, ele conseguiu ir direto para o complemento. Se ele é um verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto não necessita de preposição. O complemento aqui eu vou chamar de objeto direto. Sem crase, porque aqui não há a junção de preposição que saiu do verbo com o artigo. Bastou aqui somente o artigo. Letra D. A velha senhora tem o olhar atento às belas paisagens da cidade. Notem aqui o artigo as, no plural, acompanhando aí o elemento belas. Aqui eu tenho atento. A velha senhora tem o olhar atento. Vejam que esse atento aqui é um nome, porque é um adjetivo que está caracterizando algo. Então, aqui eu tenho uma regência nominal. A velha senhora tem o olhar atento. E quem está atento a alguma coisa. Notem que agora esse nome, esse adjetivo, ele precisou da preposição. Os demais elementos que nós verificamos acima, as demais alternativas, não precisou de preposição. Se aqui precisou de preposição, então ele vai se juntar aqui ao artigo as. E esse a, ele tem sentido do quê? Ele tem sentido de para.
A velha senhora tem o olhar atento para as belas paisagens da cidade. Sendo assim, a letra D, ela pede a crase. Notem aqui a questão da regência nominal. Regência nominal sempre vai pedir aí uma preposição. Essa preposição pode ser o a, pode ser, por exemplo, ela está apta. Quem está apta a fazer alguma coisa. Pode ser aí a preposição em, pode ser outra preposição em específico, vai depender do nome que aqui estiver. Alternativa correta, a letra D. Agora a letra E. Minha percepção sobre o rio mudou a partir da visão daquela senhora. Notem aqui o a partir. Pessoal, diante de verbo, se eu tiver o a aqui e a palavra que vem na sequência for um verbo, não tem crase. Eu não utilizo crase diante de verbo. Então, placas por aí que tem a partir craseado está incorreta. Assim, a nossa alternativa correta é a letra D. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Adaptem-se aí à questão da crase, familiarizem-se em relação ao uso desse sinal indicativo e até mais.